Olá, tudo bem? Vim falar com você aqui hoje sobre uma coisa que tem me preocupado, a destruição da família tradicional. E olha, não existe família mais tradicional do que a família de Adão e Eva, lá no começo. A tradição fala o quê? Fala daquilo que vem do passado que nós mantemos. A ideia de falar de família tradicional está muito ligada a isso, a ideia do que é uma família, como tradicionalmente, como a tradição entende o que é família. E como essa tradição, quando falada nos meios religiosos, normalmente, principalmente no cristão, se refere a Adão e Eva, então eu quero começar a falar da família de Adão e Eva. Se você ler lá no capítulo 4 de Gênesis, vai contar a história de quando Abel e Caim foram oferecer uma oferta a Deus, foram fazer um culto a Deus, e fala que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Ali comenta que, na verdade, a oferta de Abel foi do sangue de animais, ele sacrificou um cordeiro e ofereceu a Deus, e que a de Caim foi dos frutos da terra, das primícias da terra, e que uma foi aceita e outra não. E eu já ouvi alguns pastores pregando, falando que, na verdade, não foi aceita a oferta de Caim porque não tinha sangue, e a de Abel tinha. Eu discordo disso, até porque isso seria dizer que Deus é um Deus sanguinário, que ele gosta de sangue. E se nós vermos lá no Levítico, no Deuteronômio, quando é instituído, ou até mesmo em Êxodo, quando são instituídas ou normatizadas as oferendas e até o dízimo, fala sobre o dízimo das primícias da terra. E, na verdade, Deus, ao falar com Caim, fala o seguinte: na verdade, se tu bem procederes, se você proceder de uma forma correta, é certo que você será aceito e seu sacrifício será aceito. Na verdade, o que o texto fala, quando Deus fala com Caim, é que havia um mal, a inveja no coração de Caim. Que o seu coração tinha invejado Abel porque Abel foi aceito e ele não. E Deus fala que esse desejo estava dentro de Caim e que competia a ele dominar isso. É engraçado que hoje a gente ouve falar tanto, que o diabo pôs uma coisa em mim, que o diabo pôs uma tentação na minha frente, que o diabo isso, o diabo aquilo. E naquele momento você vê que em momento algum Deus, ao falar com Caim, ao repreender a sua atitude, fala que o diabo fez alguma coisa para ele, mas falou que o teu desejo é contra ti e cabe tão somente a ti dominá-lo. Mas na verdade o que ele faz? Ele vai e mata Abel por inveja. E aí quando Deus vem falar com ele, vem perguntar sobre ele, aonde anda teu irmão? Me dê notícias de teu irmão. Qual é a resposta de Caim? O que tem eu a ver com meu irmão? E eu por acaso sou guardador do meu irmão? Ele está aí cuidando da vida dele, eu vou cuidar da minha, não tem nada a ver com isso. Que é uma atitude que nós continuamos tomando hoje, O que tenho eu a ver com meu irmão? E se eu lembrar da parábola do bom samaritano que Jesus falou lá em Lucas 10, e explicando que o próximo não é o da minha religião, não é o da minha ideologia política, não é o que pensa igual a mim, o meu próximo é aquele que precisa da minha ajuda. E quem é o meu irmão? O meu irmão é aquele que precisa da minha ajuda. É assim que nos ensinou Jesus. É ele que falou, não sou eu. Mas ele diz: o que tem eu a ver com isso? Deus fala com ele: o sangue do teu irmão, o justo, clama a mim desde a terra. Nós temos sido cobrados ainda hoje pelo sangue dos justos e pelo sangue do nosso próximo que é derramado no chão e com quem nós dizemos não nos importar. Esse é o meu irmão, esse é o meu próximo. Essa é a família tradicional. Segundo Jesus, que na parábola do bom samaritano, e eu estou puxando desde lá do Gênesis para ampliar essa visão, porque Jesus também fala: quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e meu irmão. Nesse contexto, é aquele que se preocupa, é aquele que ama, é aquele que vê no semelhante, no próximo, a imagem de Deus. A família tradicional tem sido destruída pela inveja, pela indiferença. Não só entre irmãos de uma mesma família, porque realmente esse não foi o primeiro caso de inveja entre irmãos e de fratricídio, que é entre irmãos, e a família tradicional daqueles que fazem a vontade do meu Pai, segundo Jesus, está sendo destruída porque nós damos de ombro e falamos: sou eu por acaso guardador do meu irmão? A família tradicional mesmo está sendo destruída pelo desamor, pela intolerância, pela incompreensão, pela falta de paciência, pela inveja. E aí, depois ainda prossegue Deus falando que como ele foi tão absurdamente cruel com o irmão dele, ele seria amaldiçoado, ele seria maldito, a terra não daria os seus frutos, para que ele não fosse morto também como matou o seu irmão, ele teria uma marca,
que seria posto sobre ele. E eu já ouvi outros pregadores dizendo que essa marca era a cor negra, que então o povo negro, o povo africano, seria amaldiçoado. Só mesmo sendo um idiota, uma besta para falar algo desse tipo. Porque é óbvio que não foi isso. E é óbvio que o chinês, que o japonês, que o coreano, que o africano, que o europeu, que o latino-americano, que o norte-americano, que nós somos todos irmãos. Eles são meus irmãos. Eles são o meu próximo. Não importa se o cara é rico, mas se ele está passando um problema, se ele está com sofrimento dentro dele, ele é meu próximo, ele é meu irmão. Não importa se o cara é miserável e ele precisa da minha ajuda até financeira, ele é meu irmão. Não importa se ele tem dinheiro e tem um belo casamento, e tem uma bela família, e tem uma bela casa, mas sofre de depressão, ele é meu irmão, ele é meu próximo. Eu posso discriminá-lo pela inveja que eu tenho. E é engraçado que nesse caso de Caim e Abel, os dois eram adoradores de Deus, os dois estavam levando ofertas para Deus. Na verdade, a oferta que eles levaram para Deus é que foi o motivo da inveja. Ou seja, você dizer que é de Deus, você ler a Bíblia, você ofertar, você dar dízimo, você trabalhar na igreja, você evangelizar, você pregar, não te exime de ser um invejoso e de estar destruindo a família tradicional. Pense sobre isso. Não é a sua religião, nem o seu culto a Deus que faz com que você seja aceitável diante de Deus. Não é porque você leva uma oferta ou leva alguma coisa para Deus que você vai ser aceitável a Ele. Mas é pela sua misericórdia, pela sua compaixão, por você ter paixão pelo outro, pelo sofrimento do outro, por você ser amigo. O próximo é aquele que precisa da sua ajuda, que precisa da minha ajuda. E se a minha inveja, ou se a minha santidade, porque eu levo oferendas diante de Deus, me impedem de ver isso, eu corro o risco de ser amaldiçoado por Deus. Não porque a minha oferenda foi boa ou má, mas porque o meu sentimento é ruim. E cabe tão somente a mim e a você dominarmos esse sentimento. Até a próxima.